Vou te falar uma coisa que talvez ninguém te tenha dito ainda. A gente não veio na cerâmica para sofrer e para ficar frustrado. A gente veio para se divertir, para ter prazer, para se desenvolver, para se desafiar. Então, por que tem tanta gente sofrendo? É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Eu sou Flávia Pircher, ceramista, hoje num cenário diferente, e te desejo as boas-vindas ao meu canal. O vídeo para o YouTube hoje vai ser um pouquinho diferente, porque ontem eu fiz uma live e falei sobre uma coisa que tocou o coração de muitas pessoas. E hoje eu recebi vários comentários e agradecimentos. Desde que eu estou na cerâmica, há 23 anos atrás, eu nunca vi tanta gente triste, frustrada e se achando incompetente. Faz um tempo já que eu estou percebendo isso e eu comecei a analisar e pensar por quê. É sobre isso que eu vim falar hoje. Vim te fazer um convite para repensar a sua relação com a cerâmica. Por que vem essa frustração? E aí eu comecei a live de ontem contando uma história minha, quando eu fui para a Índia, para conhecer o guru, autor do livro com o qual eu fazia yoga há muitos anos. Uma pessoa que eu via todo dia ali na foto do livro, era como encontrar um ídolo. E chegando lá foi a maior decepção da minha vida, porque eu imaginava que eu ia chegar e eu ia encontrar assim um ambiente calmo, uma luz escurinha, um incenso, uma coisa assim meia sombra, aquela coisa de tranquilidade. Não foi nada disso. Tinha palco, tinha um microfone, a neta dele falando com uma voz muito estridente no microfone, coitada, a voz dela era assim, muitas mulheres, um lugar que não dava nem para a gente abrir os braços, porque a yoga dele, a gente sempre começa numa postura com os braços e as pernas abertas e depois vai para a posição. E foi um momento assim muito triste, muito decepcionante. Eu cheguei em casa, entrei na banheira, chorei. Em casa, no hotel, né? E no dia seguinte eu não quis ir. E eu fui para um outro ashram. E nesse outro ashram eu fiquei uma semana. Entre práticas e meditações eu entendi que não tinha nada de errado com aquele local. Que não tinha nada de errado com a oferta do que ele estava fazendo. Quem inventou todo esse cenário de meia luz, de incenso, de musiquinha ambiente fui eu. Nunca, ninguém fez essa propaganda enganosa. E eu que coloquei isso na minha cabeça. E é exatamente isso, a frustração, o descontentamento, ele veio porque a gente imagina uma coisa e acha que a realidade tem que corresponder a essa imaginação e nunca corresponde. Quando eu comecei na cerâmica, a gente fazia os próprios esmaltes, fazia os engobes, tinha pouquíssimas lojas e lugares que vendiam, então era aquele resultado que você tinha, o que você tinha que fazer é igual no Kung Fu, você tem que lutar contra você mesmo, melhorar os seus resultados, melhorar o seu tempo. Não é uma comparação com o outro, é consigo mesmo. A gente formulava, ajustava a formulação, ajustava a queima, sempre buscando um melhor resultado, sem esperar aquele verde específico que eu vi no site do produtor de esmalte. E hoje, o que as pessoas querem é fazer uma cerâmica que fica pronta nos 60 segundos do Reels. Isso não existe, isso não vai acontecer. É ter o verde exatamente igual do site. E eu vou te contar uma coisa, quem vai te falar agora é a Flávia, fotógrafa, que eu sou fotógrafa. O monitor do computador, a tela do celular, cada um vai dar um verde diferente, que pode ser que não tenha nada a ver com aquele original, que pode até ser que o verde que saiu na sua peça seja exatamente igual ao original que a pessoa fez a foto. Vai depender da luz que ela usou, se é uma luz branca, se é uma luz amarela, vai depender da câmera que ela usou, hoje em dia do processador, que não é mais analógico, são digitais, vai depender de como ela subiu isso para a rede, da qualidade, vai depender do seu monitor, da tela do seu celular, tudo isso vai influenciar. E aí você fica batalhando para que a sua peça fique de uma cor que nem existe na realidade, ela só existe no mundo virtual da sua tela, porque em outra tela ela vai ser diferente. Para que esse sofrimento? Para que essa dor?
Então, o meu convite aqui hoje é para pensar nos 5 R's da cerâmica. Repensa a sua relação com a cerâmica. Você veio parar aqui para se realizar numa atividade prazerosa, numa atividade compensadora, instigante, que te faz estudar, que te faz pensar, que te faz testar, que te faz ter amigos, ou você veio aqui para ficar sofrendo? Segundo R, recuse ficar frustrado, recuse se comparar com o trabalho de outras pessoas. Recuse acelerar no ritmo das mídias sociais. E eu não tenho vergonha de dizer que eu tento mostrar pelo meu canal no Instagram e aqui do YouTube que o que eles trazem no Instagram é a vida da Barbie. Aquilo não existe. Todo ceramista erra, todo ceramista tem peça com defeito. Você não é a única pessoa do universo que tem essa benesse. Eu tenho, todo mundo tem. E é impossível a gente fazer uma peça naquela velocidade e é impossível que a gente tenha uma vida de ceramista só com coisas maravilhosas que saem perfeitas do forno. Lidar com a realidade é necessário. Recuse entrar num mundo que não existe e se forçar a fazer parte desse mundo. É inútil. Reduza o consumo de ferramentas, porque você não precisa de muito para fazer cerâmica. Reduza a compra de materiais. Escolhe algumas argilas, alguns esmaltes, ou que você faça, ou que você compre, alguns engobes. Aprenda a trabalhar com esses, entenda eles, ajusta a sua queima. Reduza a sua expectativa em relação à realidade, e enxergue a realidade do jeito que ela é, e abrace o seu trabalho. Isso é libertador. Reduza principalmente a sua vontade de que o seu trabalho fique igualzinho o de uma pessoa que você nem nunca viu, numa argila que está lá do outro lado do mundo, que tem outra formação geológica, de um esmalte que não tem nada a ver com aquilo que está na sua vida, no seu dia a dia. Use materiais locais. Faça valor para aquilo que você carrega na sua história, no seu entorno. Quando você faz essas escolhas de redução, você começa a entender aquilo que dá certo. E você reutiliza essas estratégias, reutiliza o mesmo esmalte que deu certo, reutiliza a mesma curva que deu certo, a curva de queima, reutiliza a combinação desse esmalte com essa argila. Reutilizar não é só pegar o restinho de argila, molhar e fazer de novo. Isso é essencial, né? Disso a gente nem vou cogitar aqui que você joga argila fora. Porque a natureza demorou 100 anos para produzir 1 centímetro cúbico de argila para você jogá-la fora? Você acha isso justo? Você acha justo usar o esmalte de efeito, que é feito com óxidos, que foram formados ao longo de muitas eras geológicas, e aí você não gosta, simplesmente joga no lixo e vira entulho? Aliás, você sabe que o descarte da argila, ele não deve ser no lixo comum, ele deve ser como lixo de obra, obra civil. Ele tem um destino próprio. Então, reutilize materiais, técnicas, reutilize coisas que dão certo. A sua frustração vai diminuir bastante. Quando você reutiliza coisas que dão certo, você tem prazer. Você fica feliz. Esquece da incompetência, esquece da frustração. Só que a gente está lidando com um material natural. E às vezes não funciona. Às vezes aquela partida de argila está se comportando um pouquinho diferente. Te deu uma bolha aqui. Você vai jogar a peça por causa disso? Não. Você vai reciclar a peça. Só que aí tem uma coisa. Quando a gente fala em reciclar, a gente pensa de pegar o material e fazer ele de novo,
como se eu pegasse um resto de argila e batesse ela e fizesse uma argila nova, como se eu pegasse restos de esmalte, batesse ele e fizesse um esmalte novo. É como se eu dar um ciclo novo para essa matéria. E eu vim aqui, de forma muito cara de pau, te trazer um sexto R, que é o ressignificar. Porque a gente consegue sim dar uma vida nova para essa peça. E essa vida nova, às vezes pode ser uma reciclagem dela, quando eu quebro e faço daquilo matéria-prima para uma outra coisa, por exemplo, uma peça que trinca enquanto ainda está crua, eu vou reciclar essa argila. Agora, quando a peça já está queimada e ela dá uma trinca, o que eu vou fazer com ela? Eu estou vendo muita gente jogar coisa fora. E foi exatamente essa cena de vários alunos relatando que põe as peças no lixo que me fez pensar, que me fez ter vontade de gravar um curso só sobre isso, e a reação das pessoas me fez vir aqui hoje, mudar toda a programação para minha equipe ficar maluquinha, porque a ideia é trazer para o YouTube questões que são de ordem prática e úteis para o ceramista de hoje. E a repercussão foi muito boa. Por quê? Porque essa dor está latente em todo mundo. E essa dor, ela tem um ponto. Aprender que nós não somos perfeitos enquanto seres humanos. E que as coisas que saem das nossas mãos e as peças que nós produzimos nem não têm a obrigação de serem perfeitas. E que elas apresentam problemas que podem ser erros, que podem ser defeitos técnicos e às vezes podem ser peças que não ficaram boas, sem nenhum defeito técnico. Ficou murcha, ficou xoxa, ficou, como disse a Lourdes ontem na live, ficou pouco bonita. E aí, o que você faz com esse problema? Você joga essa peça fora e elimina o problema na sua vida? Não. Abraça. Ressignifica. Muda. Pensa o que você pode fazer com isso. Que vida nova você pode trazer para essa peça. Ela pode ter a mesma utilidade, ela pode mudar a utilidade, ela pode ser quebrada e servir para uma outra coisa. Que outra coisa, Flávia? Por exemplo, uma peça que está completamente condenada, ela não pode virar um caco de mosaico? Ela não pode virar aquelas pedrinhas que a gente usa para plantar no vaso para dar a vazão da água? Ela não pode ser o enfeite da pedrinha que vai em cima? Ela não pode ser cascalho no chão? Ela precisa mesmo virar entulho? Então eu acho que a nossa postura aqui na cerâmica de trazer esse novo significado para uma peça que não ficou exatamente como ela deveria ser, e esse deveria é aquilo que a gente colocou para ela, a condição dela ser. É por isso que o meu convite foi para você repensar a sua relação com a cerâmica, porque tudo começa na sua cabeça e as coisas terminam conforme você determinar na sua cabeça. Se a sua relação for diferente e você repensar de que forma se relacionar com esse problema, a peça não precisa ter como destino final o lixo. Ela pode ser um quadro, ela pode ser uma obra de arte, ela pode ser muitas coisas, menos lixo. E você pode ser um ceramista frustrado ou pode repensar e ser uma pessoa que encontra na cerâmica realização, prazer, aprendizagem, apesar dos problemas. Porque não são eles que vão determinar a sua felicidade ou infelicidade. É a sua atitude, mediante os problemas que acontecem. Fica o meu convite. Espero que você tenha uma boa semana, que você reflita um pouco sobre isso. Essa relação que eu te peço para repensar com a matéria, com o planeta, com o seu tempo, no final das contas, consigo mesmo.